a força e poder que a igreja tem em decisões políticas e também dos próprios governos. Por quê? A partir do momento que um movimento que hoje cobra uma mudança na legislação de alguns países, joga também esse questionamento para a igreja como uma forma de falar, olha, se ela apoiar, a nossa chance de obter essa mudança é maior, mostra a possibilidade de transformação que a igreja sempre teve e ainda tem. Como é que o senhor avalia essa maneira como as pessoas veem ainda na religião, ou na resposta que a religião vai dar, a possibilidade de haver mudança também política, econômica e das autoridades que governam esses países hoje? A gente vê que eu lembro que eu li uma reportagem... Porque é como se sempre houvesse uma esperança de que, a partir de uma mudança que a igreja disser, pronto, aquela situação se resolveu para aquele grupo que defende aquela ideia. Sim, por isso que esses grupos, eles o tempo todo pegam uma frase do Papa Francisco num voo, num avião, falando para jornalistas, e aquilo ali, o Papa Francisco falou e... eu vejo que até para os progressistas, e aí é uma provocação... E o Papa Francisco nunca defendeu nenhum tipo de possibilidade de mas é a interpretação, o jeito que fala. Eu vejo que homoafetivo na Igreja Católica. É até uma provocação para os meus colegas autoproclamados progressistas, que a força da tradição, ela é justamente essa. O tempo passa, mas você precisa o tempo todo de alguma solidez. Eu trabalho com adolescentes, já trabalhei com crianças e trabalhei também na universidade com jovens, e é impressionante como que, de uma certa forma, parece que a pessoa se guia para alguma autoridade. Ela busca alguma autoridade. E aí, em todo momento que ela está perdida, que ela protesta, que ela reivindica tudo, parece que quanto mais ela quer chamar atenção. E eu vejo isso institucionalmente falando na história. É algo muito claro. Essa necessidade da igreja referendar um universo tão caótico como o nosso prova mais uma vez que a força da tradição, ela se impõe e não necessariamente ela é reacionária, reativa. Conservar significa reformar dentro da linguagem, dentro da gramática política moderna. E essa reforma, por mais que ela passe por alguns questionamentos do que diz respeito a algumas tentativas de avanço revolucionário, ela se impõe enquanto o tempo da reforma. E o que a gente vê é justamente isso. Quando se busca referendar, através de um discurso, de uma palavra, uma posição da igreja, é a própria legitimação da igreja enquanto uma instituição sólida. E que por mais que ela negue, não, nós não vamos aceitar isso e tudo mais, as pessoas diante de sem nenhum projeto, elas se apegam a alguma fala que elas interpretam ao seu favor, mas que não deixa de referendar a força da tradição. Agora, professora, se há esse dogma que foi mencionado aqui, que todo mundo conhece e que existe através da tradição e que ultrapassa, inclusive, os muitos papas que já passaram por aquele cargo, por que ainda a sociedade de alguma forma, ou parte dela, espera essa mudança, busca na religião uma mudança que acolha algumas ideologias que são mais específicas, pontuais? O que está em torno dessa expectativa tão grande de uma resposta da Igreja Católica como algo que vai conduzir, de fato, a expectativa dessas pessoas, no teu ponto de vista? Essa pergunta não é fácil. Mas na minha humilde opinião, claro, essa é a minha opinião, é conforto. As pessoas querem conforto. E não é fácil seguir a fé católica. Não é fácil. É difícil. Então, e outra coisa também, o dogma, muitas vezes, ele vem de uma coisa que na igreja a gente chama de antinomia. Por exemplo, Deus é um, mas são três pessoas em um. Maria é virgem e mãe, né? Então, o Papa é o chefe da igreja, mas ele é o pontífice porque ele serve. Então, o pontífice que serve. Cristo é Deus, mas é um cordeiro imolado. Então, tudo isso, no nosso pensamento racionalista, que a gente vinha disso, é muito difícil. Então, existem os dogmas, sim. Como os professores falaram, o padre também, isso a igreja não vai mudar. Agora, por que as pessoas querem
essa mudança, por que rejeitam essa mudança muitas vezes, por que rejeitam, não, pedem essa mudança? É questão de conforto, porque hoje o Papa falou também sobre isso. Cristão ateu, acredita no Jesus humano, mas não no Cristo ressuscitado. Né? Como que ressuscitou com o corpo? E outra coisa que ele falou também, eu achei bem interessante, quando ele fala de a igreja ser colocada no topo, né, da luz, e ele fala que é uma arca que caminha pelos mares. E a gente vê que no livro do Apocalipse, a igreja também, ela é, na mulher do Apocalipse, está no livro do Apocalipse 12, né, professor? Se ele é bom aqui de Bíblia, ele sabe tudo. Então, a gente vê que ela tem que fugir. Aquela mulher do Apocalipse que foge para o deserto, protegida, é justamente a figura da igreja. Porque ela sempre vai ser perseguida, isso é histórico. Eu dei um exemplo, Leandro, que é Apocalipse de São João. Apocalipse, não é nada de Apocalipse, é uma revelação. Então, a igreja já nasceu sendo perseguida. O dia que todo mundo aplaudir a igreja e achar que ela é o máximo, alguma coisa errada tem, não é, professor? Exatamente. Não é, padre? Não é, professor? Tem alguma coisa errada, porque ela já nasce perseguida. Porque é difícil, não é uma coisa fácil. Então as pessoas querem, respondendo a sua pergunta, porque é uma questão de conforto. É muito melhor eu poder fazer tudo o que eu quero do meu jeito e chego lá e pronto. Professor, o senhor acha também que tem a ver com os momentos em que a Igreja Católica errou ou nos momentos em que a Igreja Católica perseguiu? Ou seja, as pessoas olham e falam, se ela já cometeu esse erro, no meu ponto de vista, agora ela está cometendo também, é possível que ela faça uma transformação. Mas é preciso saber separar aqueles erros históricos que ficaram reconhecidos daquilo que o dogma prega e que será seguido para além das gerações de papas, os que passaram e os que ainda virão. Como é que o senhor avalia essa dualidade? Eu gosto muito de voltar um passo atrás para poder analisar aquilo que a própria fé da Escritura nos ensina a respeito dessas tensões. Nas primeiras páginas da Escritura, a gente tem Deus que cria o ser humano, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, como bem recordava a professora Vilma. E há um detalhe importante. No segundo relato em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 4b, o texto então nos mostra Deus criando Adão, o jardim, colocando uma árvore que é do fruto do bem e do mal, depois Eva, e ali se conclui a narrativa de uma forma muito bonita no encontro de Eva com Adão e tal. Quando o texto, uma literatura fantástica, muito bem construída, nos diz que Deus coloca a árvore do fruto do bem e do mal no centro do jardim, isso significa algo fantástico. Deus, por amor, porque ama o ser humano, dá liberdade ao ser humano radical ao ponto do ser humano poder escolher se ele quer se colocar como sendo aquele que olha para o mundo e diz o que é certo e o que é errado, o que é bem, o que é mal. Esse é o sentido da árvore do bem e do mal. Então, Deus, no seu radical amor, dá ao ser humano a possibilidade dessa escolha. Quando a gente observa a revolta existente frente à palavra de Deus, é eco do pecado original. De um ser humano que diz assim, não quero escutar a Deus, quero escutar as minhas ideologias, as minhas filosofias, os meus pensamentos, vou comer desse fruto para dizer, sou Deus e eu é que dou o ditame do que é correto, do que não é correto, do que é certo e do que não é. Tudo isso é eco do pecado original, de um ser humano que por si, sozinho, sem Deus, quer construir a sua moral, quer construir as suas relações sociais, quer construir os seus projetos econômicos. E ao longo da Escritura, esse pecado ele vai se repetir. Quando a gente volta no texto da Arca de Noé, por exemplo, quando a gente volta no texto da Torre de Babel, é sempre o ser humano que não quer escutar Deus e quer ser a fonte
da verdade. Esse é o ponto. E não vai ser diferente com Cristo, não vai ser diferente com a igreja. E a igreja, como esse farol, vai proclamar a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Tem lá seus desafios, tem lá suas renúncias. Nesse sentido, eu penso também que hoje nós temos uma coisa muito frequente, que é assim, olha, eu entendo tudo isso, mas Deus para mim é essa experiência, né? Nós não partimos do dado que para a Igreja Católica Deus é um Deus revelado. Exato. Então, a imagem que me vinha, né, quando o professor falava, e a professora Vilma também, é a imagem do bezerro de ouro. Exato. Né? O professor é o professor de Bíblia aqui, mas o bezerro de ouro o pessoal constrói. Eles começam a adorar o bezerro de ouro, mas não como um bezerro de ouro. Eles adoram achando que estão adorando ao Deus revelado de Moisés. Então hoje nós fazemos ou queremos fazer isso, né? Nós vamos tentando moldar Deus e esquecemos que na verdade somos nós que devemos nos conformar àquilo que é a imagem, né? Nós devemos nos assemelhar a Ele e não necessariamente Ele se moldar àquilo que nós entendemos que deva ser o caminho da nossa vida. Inclusive tem um determinado momento que ele fala sobre a necessidade de reduzir, né? Muitas vezes que as pessoas querem